Então, o que é muito interessante, que eu já ressaltei, né, é justamente essa questão de ser considerada, né, como uma teoria, a representação social, como uma teoria do senso comum, né, e a partir disso, então, justificar que essas referências coletivas guiam as ações dos sujeitos no mundo, né? Essa teoria do senso comum compartilha códigos, crenças, signos e símbolos e permite o reconhecimento nas pertenças dos grupos, né? Nas pertenças grupais. Que o senso comum certifica a autoria e valida as condutas semelhante à ciência. Então, por isso que se justifica aí também considerar e dar esse determinado valor, né, a essas perspectivas, e aligeira as tomadas de decisão, orienta as interações segundo as práticas dos grupos e pertença social. Então, como é algo que está presente, né, no dia a dia e na vivência, são elas que, na verdade, vão estar definindo, são esses saberes, né, mais próximos das pessoas que vão estar definindo essas tomadas de decisões imediatas. Esse daqui é um esqueminha que eu gosto muito de apresentar, que está sempre comigo, porque a gente tem muito carinho por aquilo que a gente constrói quando a gente está começando a entender, né, a teoria. Então, quando a gente começa, né, tudo é muito novo, que talvez para quem está escutando a primeira vez deve pensar, nossa, como que é isso, né, e principalmente quando a gente precisa olhar, pensar uma pesquisa que tenha, né, essa lente para a sua construção. Então, isso eu elaborei para poder entender que a teoria das representações sociais traz uma concepção de homem, né, como, enquanto sujeito que está em relação constante com o meio social. E também uma concepção, ou considera, né, o conhecimento de senso comum em inter-relação com o conhecimento científico. Então, a gente vai compreender, né, a relação entre o sujeito e o objeto em determinados contextos sociais. E aí as mudanças nesses contextos vão influenciar, inclusive, na formação dos próprios sujeitos. Então, na época, eu queria justificar isso justamente para mostrar que se as crianças estão compartilhando, né, ou se a gente está num contexto aí tecnológico tão evidenciado, a gente também teria determinadas influências em torno desse pensamento social sobre a criança. Aí, para que a gente possa compreender, trazendo esse aspecto ainda mais original da teoria, se diz que existem processos de formação dessas representações sociais, que ela é formada, né, por dois processos, a objetivação e a ancoragem. A objetivação, a gente poderia dizer que é o próprio social na representação, né? É um processo de tornar familiar algo desconhecido, através da tentativa de tornar concreto e palpável o conceito para que melhor seja entendido. Faz com que se torne real um esquema conceitual. Muitas vezes a gente pode imaginar, eu dou sempre o exemplo do inconsciente. O que é que a gente imagina como um inconsciente? Cada um pode formular uma imagem em torno do inconsciente para poder atribuir aí uma familiaridade a esse objeto, né? E assim as pessoas também vão pensando algo para tornar aquilo que era desconhecido em familiar. Eu acho que a gente está vivendo aí um momento em que as pessoas estão precisando tornar familiar algo desconhecido, que é a questão do coronavírus, da pandemia, né? E cada um está objetivando de alguma forma aí para compartilhar esse momento. Então, é um boom aí, eu acho que um dos objetos que foram muito utilizados para compreender foi a AIDS, né, o HIV, e eu acho que na época também da gripe suína foi algo que também teve bastante pesquisas em torno desse objeto, e agora a gente está vivendo aí algo, né, tão atual, que é a questão de uma pandemia que se traz por algo desconhecido, e aí a gente vai objetivando para que a gente possa deixar familiar isso que é tão
desconhecido para a gente. Apenas alguns elementos são retidos, ou seja, os sujeitos retiram dos objetos algumas informações a partir de conhecimentos anteriores, valores culturais. É uma construção como modelo figurativo, e aí vai acontecer a naturalização desses elementos. Já a ancoragem, né, que seria a inserção do objeto num sistema de pensamento pré-existente, estabelecendo uma rede de significados em torno do mesmo. Então, as pessoas objetivam esses objetos e depois inserem, né, nesse sistema de pensamento, e aí ocasiona as trocas. É a constituição de uma rede de significações em torno do objeto, atribuindo a este valores e práticas sociais pré-existentes. O objeto é associado a formas conhecidas e reconsiderado através delas, e aí tem uma função de mediação entre indivíduo e sociedade. É um instrumento referencial que permite a comunicação. Então, quando ocorre a ancoragem, está acontecendo a comunicação entre as pessoas. Tratando, então, da representação e da linguagem, há um conflito, né? Porque vai ter um conflito entre o discurso especializado, quando a gente está tratando desses aspectos que se voltam em torno da ciência, e um discurso comum, que é aquele que é vulgarizado, aquele que está entre as pessoas. E aí, é interessante, né, esse papel muito forte atribuído à comunicação na construção e perpetuação das representações sociais. Para que elas se construam, as pessoas precisam se comunicar, elas precisam trocar, né, elas precisam compartilhar informações sobre os objetos. E aí, a partir dessa comunicação, as representações sociais, elas vão se perpetuando. Pronto, tá tudo certo, gente? Querem falar um pouquinho? Tá todo mundo tão quietinho, não sei nem se vocês estão aí ainda. Estão todos aqui ainda. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não, tá todo mundo mas sabe de tudo. Alguém tem alguma dúvida? O Rafael falou que não. Alguém tem dúvida? Também não. Então, por enquanto tá tranquilo, Viviane. Pronto. Então, assim, até aqui a gente falou da especificidade de uma teoria-mãe, né, digamos assim, que foi elaborada por Sérgio Moscovici, que teve essa questão de dialogar com Jodelet, mas também existem desdobramentos, que é por isso que no título está dizendo sobre essas abordagens, né. As 3 abordagens que são mais aceitas nesse momento, assim, que já tem um campo de pesquisa desenvolvido, são a abordagem cultural de Denise Jodelet, que é aquela que se aproxima mais da abordagem inicial de Moscovici, a abordagem estruturo-societal de Doise e a abordagem estrutural de Jean-Claude Abric. Cada um foi desenvolvendo a partir das perspectivas que eles tinham, né, em torno das respostas que gostariam de responder nas suas pesquisas, e Doise é um pesquisador da Suíça, e Abric, já falecido, ele montou e ajudou na constituição da escola no sul da França. Contribuições, então, eu esqueci de falar sobre 2 propostas que estão aí, né, que podem ser consideradas, por exemplo, que é a de Marková, que é um modelo dialógico, explica lógica de oposição em um mesmo grupo, e de Wagner, né, que fala dessa questão da transformação da ciência em senso comum. Mas elas ainda não estão em evidência, porque elas não têm essas questões metodológicas tão bem colocadas, já como as outras 3 abordagens. Quais são, então, as contribuições, né, dessas 3 perspectivas que são complementares? Então, Jodelet traz a sistematização da teoria, né, e mantém uma fidelidade às proposições originais de Moscovici. E sua ênfase é dada à consideração dos suportes pelas quais as representações são veiculadas. Doise trata da dimensão das condições de produção e circulação das representações sociais, a posição social dos indivíduos, sua análise psicossocial,
nos faz refletir sobre o social e a influência do metassistema social sobre o sistema cognitivo. Então, ele vai ver sobre trocas grupais, né? Como é que pequenos grupos trocam e influenciam-se reciprocamente, de forma recíproca. E a Brick se ocupa mais com o conteúdo cognitivo das representações, transformações das representações sociais, né, e essa comparação entre conteúdos. E o que essas três abordagens, então, guardam de comum, né? Eu acho que vocês devem se perguntar. Então, a pertinência social e cultural dos fenômenos simbólicos, que a noção permite recuperar e estudar, quanto à estrutura, né, das representações sociais, que é um conjunto complexo de elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, imagens, opiniões e atitudes. E vejam que dentre dessas palavras, a gente não está tratando de concepções, tá? Porque representações sociais não são concepções. Quanto às funções das representações sociais, né, que elas dialogam, então, que são sistemas de interpretação que orientam e organizam condutas e comunicação implicadas na definição de identidades e expressão de grupos. Aí a gente tem uma das brasileiras que traz, né, que tem uma influência muito grande para trazer os estudos, e é referência no Brasil, que é a Ângela Almeida. Ela fala um pouquinho sobre essas afiliações da grande teoria, né, dizendo que conduz e contribui com abordagens metodológicas particulares. Parece-nos que uma boa pesquisa deve permitir que as características do objeto investigado orientem a escolha das técnicas e métodos de pesquisa privilegiados para estudá-los, porque cada uma, como a gente viu, tem um objetivo específico, né, na compreensão e na apreensão desse pensamento social, e aí, para tanto, vai ter metodologias mais específicas, né, em torno do que vai ser definido. E é por isso que aí, a partir de então, vão se pensar em estratégias metodológicas, né? E essa definição do método, ou métodos e técnicas dos quais coletaremos os dados empíricos acerca do problema e os submeteremos a algum tipo de análise, de modo a produzir aqueles resultados interpretáveis. Uma coisa que a gente vem discutindo é que, assim, muitas vezes a teoria, ela é dita que ela tem um arsenal teórico metodológico, né? Não é que ela tenha metodologias específicas, ela utiliza instrumentos que são comuns a todos os outros tipos de pesquisa, né, de se fazer pesquisa, mas ela tem uma forma de olhar, né, e de apreensão que traz essa questão enquanto um olhar mais metodológico e específico que ela também traria como orientação de se fazer essa pesquisa. Então, por isso que se diz que tem, né, essas estratégias que são específicas para a apreensão desses objetos mediante a abordagem escolhida. E aí, quando a gente vai tratar, então, dessas abordagens, a gente poderia dizer que Jodelet, né, a abordagem cultural, estaria mais relacionada a métodos qualitativos, né, observação em campo, entrevistas, Doase com tratamentos estatísticos correlacionais, desenvolvendo análise fatorial de correspondência, enfim, está mais relacionada aí, né, à área de vocês, e a Brick, que estaria relacionada a métodos experimentais. Aí, como eu já falei para vocês, né, são utilizados diversas técnicas, diversos métodos que são comuns a formas de fazer pesquisa geral, né, são entrevistas, questionários com tratamento estatístico, associação livre, grupos focais, análise do discurso em estudos de caso, procedimento projetivo de histórias, desenhos com tema, observação para ter acesso às práticas sociais, né, codificação teórica das práticas, enfim, todos esses instrumentos. Agora, o que se diz é que a gente tem que ter uma metodologia plurimetodológica, né, tem que ter multimétodos para que a gente possa cercar esse objeto da melhor forma possível. E as preocupações estão relacionadas, né, justamente a essa composição da teoria
né, a relação com essa análise e tratamento dos dados e a própria forma de coleta de dados empíricos, né? Então, a abordagem da teoria e aquilo que você busca entender, a forma do fenômeno, se é o processo de formação, se é a estrutura, se é como ela está estruturada, né, orientando as práticas, vai ser definida, né, pela coleta de dados, pelos instrumentos que você vai utilizar e pela forma que você analisa e trata esses dados para chegar, então, a compreender e a apreender essas representações sociais. E aí, tem alguns alertas, né, que a gente utiliza muito, o autor Celso Sá, que faleceu há pouco tempo também, lastimável, né, perdê-lo, mas ele tem alguns livros, é bem interessante, que ele fala muito, assim, deixa muito claro quando a gente vai definir quais são as especificidades para se definir um objeto de representações sociais, e as preocupações que se tem em torno, ele trabalha, né, e traz mais a perspectiva da teoria do núcleo central, que faz parte dessa abordagem estrutural, e aí ele coloca a necessidade de se informar razoavelmente bem sobre as possibilidades metodológicas articuladas de coletas e análise de dados, né, e aí que exige uma seriedade autêntica no engajamento do pesquisador em sua própria aventura metodológica. De fato, trata-se quase de uma arte cujo domínio não pode ser alcançado senão através da própria prática social da pesquisa. Então, a partir de diferentes objetos, de objetos que são mais sensíveis, de objetos que são polêmicos, né, o pesquisador ele vai ter que ter essa sensibilidade para elaborar instrumentos que não venham a influenciar nessa coleta ou nesse pensamento, né, e que a gente consiga se aproximar desse compartilhar mesmo do senso comum, daquilo que é compartilhado em sua essência.